Bom, galera, eu sou o Rafael Striani, vou estar dando fuga para vocês aí de McFlow 1. Para CP1 foi avisado tudo muito em cima, então eu não tenho tanto tempo para aprofundar no conteúdo da matéria, então eu vou tentar ser o mais pragmático possível, fazer a P1 de 2019 e mais um ou outro exercício para cobrir todo o conteúdo que vai cair na prova de vocês. É, então vamos começar já pela questão 1 da P1 de 2019. Vamos ler o enunciado aqui. Um dispositivo posicionador de uma pilha utiliza um cilindro com diâmetro interno dc com um pistão em seu interior com diâmetro dp, conforme o esquema da figura. Os movimentos de rotação e de translação do pistão são lubrificados por filme de óleo. Aí ele passa os valores, né, de cada grandeza aí. E aí pede-se item A para a situação de equilíbrio longitudinal na direção x, em que o único movimento é de rotação, determinar uma expressão literal que permite calcular a potência dissipada no atrito viscoso que ocorre no óleo em função da velocidade angular, dos diâmetros, do comprimento B aqui do pistão, da viscosidade cinemática Ni e de Rho, né, a massa específica. Presente as hipóteses que está adotando. Certo. Então, nesses exercícios, a gente sempre trabalha com a seguinte equação, né? A gente trabalha sempre com a tensão de cisalhamento. Sempre fala atrito, pensa na tensão de cisalhamento, que aí ela é dada por μ vezes a derivada da velocidade em uma direção. Vou botar um y, uma direção qualquer. Supondo aqui, supor que a velocidade está aqui, assim, ela varia com a grandeza y. Essa equação é bastante importante para resolver um monte de exercício, então é bom vocês saberem. E ela vale para quando o fluido é newtoniano. Fluido newtoniano. Certo? Beleza. Basicamente, essa disso que a gente vai precisar para resolver esse exercício, né? Ele pede a potência. Lembrar que a potência é igual a força vezes a velocidade. E quando a gente está falando em rotação, potência, que é translação, né? Translação. E quando está falando em rotação, a gente trabalha com o conjugado, que seria o torque aplicado, vezes a velocidade angular. Isso para rotação. Outra coisa que é importante vocês saberem é a relação aqui do μ. Esse μ aqui, eu vou escrever aqui no canto, desse lado. O μ, ele é a viscosidade dinâmica, e o μ dividido pelo ρ é exatamente o Ni, que é a viscosidade cinemática. O μ aqui, a unidade dele é Newton por metro quadrado vezes segundo. Aí você abrir para ter unidade de massa, de comprimento em segundo, mas é só abrir e pensar que aqui é pressão, né? Seria uma força por área e tempo. A ρ, a gente sabe a massa específica é quilograma por metro cúbico. E o Ni, finalmente, vai ser... Vamos resolver aqui para saber certinho. Sabemos que Newton, né, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado sobre metro quadrado vezes segundo. Isso aqui. Certo? Então, a gente tem que o μ, a unidade do μ, é igual a quilograma sobre metro vezes segundo. Certo? E então a unidade da viscosidade cinemática vai ser metro quadrado por segundo. Certo? Isso aí, perfeito. Então, importante vocês saberem essa relação e conseguir fazer essa análise dimensional rapidamente na prova, né? Porque, por exemplo,
Aqui a gente trabalha na equação aqui do cisalhamento com mi, mas o exercício, ó, ele está pedindo em função aqui de ni. Então você teria que saber transformar, saber essa relação aqui, que mi sobre rho é igual a ni. Bom, então sem mais delongas, vamos para o exercício. Bom, ele diz que o pistão ele está girando, né? Então vamos fazer uma vista de cima aqui. Eu vou exagerar nas distâncias, para dar para enxergar bem, tá? Então, suponha que isso aqui é o pistão que está girando com uma velocidade ômega. Aqui é a parede do cilindro. Certo? E aqui a gente sabe que tem o nosso óleo, né? Então, como que a gente vai organizar o exercício? Bom, a gente precisa saber a tensão de cisalhamento, né? Primeiro, ele pede a potência, né? Então, tá em rotação, né? Então, a gente vai achar a potência por essa equação aqui, né? De rotação. Esse conjugado aqui, ele é integral na área de 1R vezes a diferencial da força, né? Integral da força. E a gente sabe também que a força, ela tá um dF aqui, né? É a tensão de cisalhamento vezes a área. Sabe que pressão vezes a área, ou tensão vezes a área, é força, né? Então, a linha de raciocínio do exercício do item A, deixa eu botar aqui, item A, vai ser essa. A gente vai vir aqui da tensão de cisalhamento, vamos conseguir encontrar, vamos substituir aqui na diferencial de força, jogar para cá, achar o conjugado, e do conjugado achar a potência. Beleza? Bom, então, primeiro de tudo, precisamos achar o perfil de velocidades. A gente sabe que aqui pela aderência, né, pelo princípio da aderência, a gente sabe que a velocidade do fluido aqui, ele vai ser sempre a velocidade da parede do pistão, né? E que, como o cilindro está parado, a velocidade aqui vai ser nula. Então, para cada instante, a gente tem um perfil desse daqui. Então, aqui tem esse perfil, aqui vai ter um outro perfil aqui tangencial, indo para zero, certo? Aqui também tem um outro perfil, uma tangencial, aqui para zero, segue sempre esse perfil, beleza? Como a gente está trabalhando aqui em rotação, vamos usar coordenadas cilíndricas, né? Vou criar um sistema de referência aqui, ó, vou chamar um R e aqui um θ. Isso não vai mudar muito, é só para facilitar aí para a gente enxergar na hora de desenhar o gráfico do perfil de velocidades. Bom, ele pede aqui, se vocês olharem no começo, as hipóteses que a gente está adotando. Então, primeiro, uma hipótese que ele já falou, né, que não tem movimento em x, né? A outra, como a gente vai usar essa equação aqui, a gente adota a hipótese de que o fluido, no caso o óleo, é newtoniano, certo? E vocês vão ver que até aqui, acho que em McFlow inteiro, se eu não me engano, a gente só trabalha com perfil de velocidade linear, ou aproxima para isso. Talvez mais pro final eu trabalhe com perfil quadrático ou outro tipo de perfil, mas eu acho que é só linear. Para P1, com certeza. Então, a gente tem que considerar que essa camada de óleo aqui, essa camada aqui, ela é muito fina. Então, independente do perfil, dá para você aproximar ela para um perfil linear. Então, essas são as hipóteses. Então, é um fluido newtoniano, a espessura é pequena, de modo que o perfil de velocidade seja linear e que só está havendo rotação. Certo? Então, se a gente desenhar um gráfico aqui, né, que eu vou chamar a coordenada R, tá? Respeitando aqui o meu sistema de referência.
ele vai ter, vou considerar o inicial, como o R ele não vale aqui, começando daqui, né, considerando que ele começa daqui, o domínio dele não é de 0 até o R do cilindro, né? Ele começa do R do pistão até o R do cilindro, né? Então, o nosso zero seria, vamos botar aqui o R do pistão. Bom, quando o R é igual ao raio do pistão, a gente sabe que ele tem uma velocidade máxima, né? E quando o R é igual ao R do cilindro, a velocidade é zero. Então, o nosso perfil é desse tipo aqui, como a gente considerou linear. E aqui, ó, temos a velocidade. A gente sabe que a velocidade tangencial é igual a ômega r, certo? Então, como a velocidade nesse ponto aqui é a velocidade da parede, a velocidade é igual a ômega vezes o raio do pistão. Então, aqui a gente sabe que é ômega vezes raio do pistão. Beleza? Bom, eu vou trabalhar com raio e depois eu transformo tudo em diâmetro, beleza? Porque se eu olhar o enunciado, ele pede em diâmetro. Ok. Então, a gente já sabe o nosso perfil de velocidades. Então, a gente já consegue calcular a nossa tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é igual a μ vezes a derivada da velocidade em R. E a derivada é justamente a inclinação dessa reta aqui, né? Que ela vai ser igual a μ. A inclinação agora vai ser menos o quê? O ômega R do pistão sobre R do cilindro menos R do pistão. Certo? Nada mais que eu fiz foi a tangente desse ângulo aqui. Certo? Não vou botar θ aqui, θ é a nossa coordenada, vou chamar de alfa. Beleza? Bom, já conseguimos um passo aqui, ó. Foi calcular a tensão de cisalhamento. Bora. Agora, vamos partir aqui para o conjugado, né? O conjugado, ele é igual a integral da área do... Como a gente está querendo... como a gente está estudando o pistão, a gente vai trabalhar com o raio do pistão. Então, vai ser o raio do pistão de um df. Isso vai ser igual a integral da área do raio do pistão vezes o quê? O df é justamente isso aqui que eu tinha escrito aqui. A tensão de cisalhamento dA. Beleza, e que área é essa? Bom, a área é essa área aqui do pistão, certo? A gente sabe que o pistão é circular, né? É 2πr, né? Ele vai ter o que? A área vai ser 2πr vezes 1b aqui, certo? Então, se a gente integrar na área, isso aqui, a gente vai chegar que isso aqui vai valer o quê? Raio do pistão vezes a tensão de treinamento vezes 2π, o raio do pistão, vezes o B, certo? Bom, essa equação aqui é justamente a área do cilindro, né? A gente sabe que num cilindro, vamos supor o comprimento L, a área lateral dele é 2πr, ele tem um R aqui, 2πr vezes o L, beleza? Então, é daqui que saiu esse segundo termo que eu sublinhei aqui. Boa, então agora a gente já tem praticamente tudo calculado. Vamos abrir só essa tensão de cisalhamento aqui. A gente vai chegar aqui o conjugado igual a 2π raio do pistão ao quadrado vezes B vezes agora. Bom, como é potência, eu vou trabalhar com módulo, né? Eu não vou botar esse menos aqui que eu coloquei na tensão de cisalhamento, tá? Então eu vou multiplicar aqui por μ
vezes ômega raio do pistão sobre RC. Opa, deu uma bugada aqui. RC menos RP. Beleza? Aí, se eu arrumar aqui essa equação, eu vou chegar aqui a 2π mi ômega b RP ao cubo sobre RC menos RP. Bom, então a gente tem tudo agora para calcular a potência, né? Só aplicar na equação ali de potência para rotação. Então, finalmente, a nossa potência vai ser igual ao conjugado vezes ômega, que vai ser igual a 2π mi ômega quadrado b r do pistão ao cubo sobre RC menos RP. Beleza? Bom, aí, no caso, para esse exercício, ele pede, eu não vou fazer isso aqui porque é braçal, mas ele pede em função do, como é que não travado aqui? Ele pede em função do diâmetro e do ni. Então, é só substituir aqui esse mi aqui por ni vezes rho, e o que é r, substituir por diâmetro sobre 2. Beleza? E aí vocês chegam na equação final da potência, como o exercício pede, né? Só vou passar aqui, vou botar o, o resultado final que tem que dar, só para vocês, quando fizerem, ter certeza que tá certo. O resultado final vai ser potência igual a π vezes ni vezes rho vezes ômega quadrado, diâmetro do pistão ao cubo vezes b, sobre 2 vezes o diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão. Bom, esse foi o item A. Parece complexo, mas no fundo é definir o perfil que, cara, sempre vai ser linear, então é só pegar o ângulo aqui, a tangente desse ângulo, aplicar a tensão de cisalhamento, com ela encontrar o conjugado e depois aplicar a impotência. Isso para quando tiver rotação, beleza? Esse foi o item A. O item B, ele pede só para substituir os valores, eu não vou fazer com vocês, mas é só substituir esses valores aqui, que dá no enunciado, na equação, e prestar atenção que ele está pedindo em watts, que é no SI. Então, todas as unidades vocês têm que passar por SI. Então, por exemplo, esse B aqui que está em milímetro, passar para metro, que seria 0,1, né, no caso. 0,1 metro, RPM, também arrumar essas coisas, beleza? Bom, vamos para o item C já. O item C é muito similar, só que agora, o que que ele fala? Ao invés de estar rodando, ele não está mais rodando e agora ele tem uma velocidade em x. Cara, o procedimento é exatamente o mesmo. É, Só que agora, ao invés de rotação, vai ser translação, então a gente vai trabalhar com essa equação aqui para achar a potência, né? Força vezes velocidade, que é para translação. Então, como que fica esse exercício? Bom, vou fazer um desenho esquemático aqui. Eu estou desenhando o pistão de lado, tá? Então, aqui é o pistão, aqui é a parede do cilindro.
tanto aqui quanto aqui em cima também. É, então, vamos lá. Como ele está transladando, aqui a gente vai ter uma velocidade tangencial, né? Que é a Vx que ele chama. Mesma coisa, o perfil vai ser linear. Então, aqui a velocidade é zero. Então, a gente tem um perfil desse tipo aqui. Beleza? É, então, o procedimento é o mesmo. Vamos traçar aqui o gráfico. Vocês vão reparar que é tudo igual nesse tipo de exercício. Deixa eu fazer um gráfico um pouco mais bonitinho aqui. Bom, então aqui agora, ao invés de ser R é X, né? Porque ele está indo em X. A velocidade aqui vai ser Vx. E ele vai para zero num ponto eventual. Agora vamos ver os pontos que é. Bom, aqui o zero é, de novo, o R do prisma. E aqui o R do cilindro. Beleza? Aqui, ó. Vou desenhar aqui, só para que é o centro. A gente tem aqui R do prisma. Aqui o R do cilindro. Perdão, aqui eu botei o X, ó, mas na verdade não é X, né? É Y. Vamos trabalhar agora com as coordenadas X e Y. Beleza? Então, a tensão de cisalhamento ela é determinada pelaquela equação, né? O μ vezes a derivada da velocidade, sempre a derivada da velocidade na direção ortogonal à velocidade. Então, a velocidade está em x, então é em y. Naquele caso anterior, a velocidade ela estava em θ, então a gente derivou em relação a r. Então, agora, aqui a derivada fica em relação a y. Certo? Fazendo a derivada, a gente chega aqui, isso aqui é μ, de novo, é o ângulo aqui. Vocês vão reparar que todos esses exercícios são muito mecânicos, assim, muito parecido de resolver. μ vezes o... vai ser negativo, né? Vx sobre R do cilindro menos R do pistão. É, perfeito. A gente sabe que agora a equação a gente não vai usar o conjugado, mas a gente vai usar somente essa relação. É um pouco mais fácil, né? A gente vai usar que a força é integral da tensão de aceleramento na área, né? Então a gente vai integrar aqui que a força é igual a integral na área, né? Da tensão de cisalhamento dA. Então, mesma coisa, que área é essa? Né? Pô, a gente quer saber a força que gera o atrito em todo o pistão. Então, é a área igual, novamente, à área lateral do pistão, que vai ser aquilo que eu falei da outra vez, né? Então, isso vai ser tensão de cisalhamento vezes o 2π raio do pistão vezes o B, que é o comprimento do pistão. Beleza? Então, vamos só abrir de novo esse alinhamento, né? De novo aqui, como a gente vai trabalhar com potência, eu vou usar o módulo não vou utilizar esse menos aqui não. Então vai ficar μ Vx vezes 2π aí do pistão vezes o comprimento, tudo isso sobre raio do cilindro menos raio do pistão. Aí, acabou. A potência, então, que é a força vezes a velocidade em x, vai ficar μ Vx ao quadrado vezes 2π raio do pistão vezes V sobre raio do cilindro menos raio do pistão. De novo, vamos ver se o item C.
O item C ele não fala nada, mas como no item A a gente trabalhou com diâmetro e viscosidade cinemática, vamos transformar também aqui o μ em viscosidade cinemática, não dinâmica, e o R em diâmetro. Aí é só substituir exatamente quais as relações que eu falei anteriormente, e aí a gente vai chegar em algo, resultado final, né? Potência igual a 2π ni o Vx ao quadrado, o diâmetro do prisma vezes o B sobre o diâmetro do cilindro do prisma. É isso. Bom, de novo, vou repetir porque, cara, o exercício provavelmente vai cair vai ser desse jeito. Então, repara que sempre a gente faz um desenho ali para esquematizar, enxergar melhor o perfil, bota num gráfico. Ó, repara aqui, ó. Fizemos desenho, né, aqui no item A, fomos para o gráfico. No item C, fizemos o desenho aqui e fomos para o gráfico. Tiramos a derivada para achar a tensão de cesarhamento, tiramos a derivada para achar a tensão de cesarhamento. No caso de rotação, a gente vai para o conjugado, mas a gente também relaciona a força. No caso do item C, que é só a translação, a gente já vai direto para a força e acha a potência. Beleza? Parece complicado, mas se vocês fizerem um, dois exercícios, vocês pegam um jeito de fazer. E aí, chegar na prova, vai bater o olho e já vai conseguir resolver tranquilo. O item D, ele pede também o valor numérico, eu não vou fazer isso aqui. Então é só substituir, de novo está empate, está no SI, então respeitem as unidades, beleza? E aí, por fim, o item E, vamos ver o item E, admitindo que a velocidade média do gás que atua no deslocamento do pistão tem apenas componente em x, é igual à velocidade de translação do pistão e é uniforme em todo o volume, determinar se o escoamento no interior do cilindro é compressível ou incompressível. Dados para o gás, pressão absoluta, massa específica, constante do gás e a relação K. Beleza. Deixa eu pegar aqui. No formulário, ele dá uma equação para vocês calcularem a velocidade do som. Primeiro, vocês têm que saber que o mar, né? A gente vai trabalhar a incompressibilidade para ver se é compressível ou não com o número de mar. O número de mar é a velocidade do fluido, né? Sobre a velocidade do som nesse fluido. Beleza? Então, se vocês forem no formulário, aqui eu só estou com a primeira página, mas no formulário ele dava essa equação aqui, ó. Que o C é igual a raiz de KRT. Beleza? Bom, enunciado ele deu P, deu Rho, deu R e deu K. Tá, então a gente tem o K e o R para calcular o C, só que a gente não tem esse T. Ou a gente tem P, tem R, tem Rho e tem o T. Isso dá só o famoso PV igual a nRT, né? Aí eu já vou aproveitar para introduzir aqui outra parte, outra equação importante para a prova, que é justamente essa, PV igual a nRT. A gente aprendeu essa equação no ensino médio, usou pra caramba em química, né? Aqui em McFlu a gente vai usar relativamente, vai usar bastante até, só que em mecânica dos fluidos a gente não está preocupado com molécula, né? Não é, a gente não trabalha com uma quantidade tão microscópica, né? Então, a gente não tem interesse aqui na quantidade de mols, né, que seria esse N. Então, o que que a gente faz? A gente faz que PV é igual, a gente abre, né, que o número de mols é massa sobre a massa molar, vezes R vezes o T. O R é aquela constante que vale para todos os gases, né? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo aqui e juntar. E aí vai gerar o quê? Tá? PV é igual a MRT.
Esse R aqui, o inicial, que vale para todos os gases, a gente costuma usar um R barra, tá? Então aqui tem um R barra. Porque a gente considera que ele vale para todos os gases, então a gente usa esse barra para determinar ele. Agora, repare que esse R barra sobre o M virou o R, um R. Esse R não vale para qualquer gás. Ele é para cada gás ele tem um, porque ele está dividindo uma constante que vale para todos sobre a massa molar de um gás específico. Então, esse novo R aqui, ele é constante para um determinado gás. Para outro gás, ele é diferente. Beleza? E repara agora, a gente chegou em PV igual a MRT, então a gente não está trabalhando mais com mol, né? Estamos trabalhando com massa. E se você passar esse volume dividindo, a gente chega que a pressão é igual ao ρ, né? Que é massa sobre volume é ρ, é massa específica, ρRT. E com ρRT aqui, é exatamente tudo que a gente tem no enunciado, né? A gente tem a pressão, tem o ρ e tem o R. Então a gente consegue calcular o T. Então, dessa relação, a gente chega aqui, o T é igual a pressão sobre ρ vezes R. Beleza? Bom, então finalmente a gente consegue, a gente tem o C, né? Eu vou fazer tudo literal, que pode ser que na prova ele não dê números. Então, eu vou fazer literal e aí vocês substituem os determinados valores para chegar no resultado final. Mas vou fazer literal que até ajuda a entender mais o conteúdo, tá? Então, a gente substituir aqui o valor de temperatura na equação aqui do C. A gente vai chegar aqui C igual a raiz de K R vezes P sobre... Opa! Vezes P sobre ρ vezes R. Que corta e corta, né? Então, a gente chega aqui C é igual a raiz de K vezes a pressão sobre a massa específica. Beleza? Então, a gente sabe que a velocidade é a velocidade do item C, né? Que é Vx igual a 20 metros por segundo. Então, a gente consegue determinar o mar. A gente vai calcular o mar daquela maneira ali, V sobre C. E aí que tá. Como que a gente relaciona o mar para ver se é compressível ou incompressível? Se o mar for menor que 0,3, o fluido é incompressível. Se for maior que 0,3, é compressível. Então, vocês calculam, vão calcular, né? Se substituem aqui, vai achar o valor de C, sabe o valor da velocidade, vai ver. Se for maior que 0,3, compressível. Se for menor, incompressível. E aí você dá a resposta do item A, né? Que ele pede determinar se o escoamento no interior do cilindro é compressível ou incompressível. Então, o escoamento, no caso, eu já vou adiantar, vai dar um valor que é incompressível, tá? Então, vocês façam isso aí na casa de vocês, beleza? Bom, aqui eu termino a primeira parte. Vou fazer uma breve revisão aqui embaixo das equações importantes para vocês levarem. A primeira aqui, opa, deu uma mexida aqui na tela. A primeira aqui, a tensão de cisalhamento, MI, aceleração de velocidade. Na grandeza eu vou botar Y, tá? Mas que no geral a gente usa Y, mas pode ser que seja em X, depende do caso, tá? Lembra que é, isso aqui tem que ser ortogonal à velocidade. Então, se a velocidade estiver em x, você vai derivar em y. Se a velocidade estiver em y, você deriva em x. Se usar a coordenada cilíndrica, então, se o escoamento estiver em θ, você vai derivar em relação a r, e assim por diante, tá? Então, essa equação é muito importante, provavelmente vocês vão usar na prova. Saber que a força é igual a integral, né, na área da tensão de cisalhamento. Saber que o conjugado é igual a integral na área
do R df. E aí você sempre vai substituir, né, esse df. Se você derivar aqui, você vai achar que você sabe que df é igual a tal dA, né? Então aí você substitui isso aqui, que isso aqui é igual a integral na área. Então, opa, R, então, dA. Beleza? E saber também que a potência para translação é força da velocidade e potência aqui, translação. É igual ao conjugado, que seria um torque vezes velocidade angular, quando for rotação. Outra observação é que essa equação aqui é para um fluido newtoniano. Beleza? E por fim, saber o passo a passo lá que PV é igual a MRT, a R barra, né, que é universal. Aí daqui a gente tira aqui PV igual a M, RT, sendo esse R aqui igual a o R universal sobre a massa molar. E é isso. E aqui, se ele der rho, você passa se vê dividindo e acha em relação a isso. Saber essa forma geral aqui, PV igual a MRT. Mas então, da primeira parte é isso que vocês precisam saber, assim, de forma bem pragmática, né? Saber depois analisar cada caso. Mas é isso. Então, agora eu vou resolver o exercício 2 com vocês no próximo vídeo. Valeu aí, galera.